Bom dia, bem-vindo ao Balanço no Campo. Um abraço para você aí do norte de Minas, da Zona da Mata e também do sul do estado. Todo mundo ligado aqui na Rede Mais Record TV. E vamos às informações desta terça-feira. A gente começa o programa de hoje trazendo um assunto importante para o cafeicultor. Uma das maiores preocupações do produtor nesta época do ano é com a ferrugem. No Brasil, esta verdadeira praga do cafeeiro foi constatada pela primeira vez em 1970, na Bahia. Hoje se encontra disseminada por todas as regiões produtoras, causando severas desfolhas das lavouras e podendo levar à queda de produtividade, que pode chegar até 30%. É a doença mais prejudicial à cafeicultura brasileira. Confira com o repórter Rafael Silva. A ferrugem está bastante presente nas lavouras. Claro, ela causa muitos prejuízos e também dá muita dor de cabeça para os produtores. Eu vou conversar com o Luiz Henrique Fernandes, que é engenheiro agrônomo. Ô Luiz, por que a ferrugem é tão constante nas lavouras hoje em dia? Rafael, quando a gente fala de ferrugem em café, a ferrugem ela é considerada a principal doença do cafeeiro, tá? Não existe hoje no mundo nenhum país onde se produza café e que não tenha problema com ferrugem. Por que ela é assim tão danosa? Por que ela é tão complicada para a lavoura de café? Basicamente, a doença ela é uma doença que a gente diz obrigatória da cultura do café. Ela não tem um hospedeiro alternativo. Eu não tenho outro tipo de cultura onde ela pode se instalar e sair desta cultura hospedeira para atacar a cultura principal, que seria o café. Então, ela só tem o café para sobreviver como doença. E de maneira que, se eu tenho uma lavoura de café e se o material genético fosse susceptível ao ataque dela, a gente pode esperar que fatalmente, numa escala maior ou menor, eu terei problema com ferrugem todo ano. Agora, Luiz, em que momento o produtor deve começar a se preocupar com a ferrugem? Quando a gente fala de ferrugem, a principal importância em termos de controle, Rafael, é o manejo preventivo dessa doença, certo? Visto que eu sei que eu terei o problema com ela e que grande parte do nosso parque cafeeiro é formado por cultivares susceptíveis da doença, quanto mais preventivo eu for, logicamente, né, trabalhando com produtos eficientes, de uma maneira econômica, nas doses adequadas, o meu prejuízo vai ser muito menor ou mínimo. Então, a gente sempre preza que pulverizações, que são pulverizações, as aplicações dos produtos de solo, que são os mais eficientes, sejam feitas no momento correto, respeitando a dose que as empresas que produzem os produtos posicionam, para que realmente o produtor tenha êxito no manejo dessa doença. Agora você estava me dizendo que nesta época agora já está tudo um pouco mais controlado, né? Mas ele já deve se preocupar, já é uma preocupação, uma preocupação que ele deve ter? Ah, com certeza. E quando a gente fala, principalmente aqui no nosso cenário da nossa região, né, no sul de Minas, na região mais importante e tradicional na produção de café do Brasil, nós temos tido de maneira recorrente problemas com a ferrugem dita por ferrugem tardia. Tá? O que seria essa ferrugem? Ela não é uma ferrugem diferente das outras, é o mesmo patógeno, porém, devido às condições climáticas, alguns fatores ligados a alto índice de produtividade que nós temos tido, todas as vezes até a qualidade da pulverização um pouco deficitária, ela está começando a evoluir no momento onde o produtor ele está se preparando para fazer a sua colheita. Ele não está se preparando para fazer o manejo dessa doença. Então, às vezes, ele até fez o manejo de maneira preventiva, mas vai chegando próximo da colheita, falta ainda residual dos produtos. E aí há a necessidade de fazer a aplicação. Se ele não agir de forma preventiva e ele esperar essa ferrugem evoluir, vai ficar cada vez mais próximo da colheita. Uma pulverização ou aplicação de qualquer produto, você tem que respeitar o período de carência, certo? Da aplicação até a colheita. E se você, no final das contas, não conseguir fazer nada disso, você vai passar o período todo de colhendo o café sem estar protegido e a doença evoluindo cada vez mais, o que vai levar, né, uma grande desfolha e, consequentemente, vai afetar no pegamento daquela florada que está por vir cerca de 2, 3 meses depois dessa colheita. Agora, só para a gente finalizar, qual a sua orientação neste momento para o produtor? Ele está preocupado com a florada, mas qual orientação você deixaria para ele em relação à ferrugem nesse momento? Como a gente estava falando hoje, Rafael, existe uma gama de produto que é extremamente eficiente para o manejo da ferrugem, tá? Mas a gente tem percebido que o mais importante, né, além dos produtos, além de toda a tecnologia embarcada nesses produtos, é o produtor começar a trabalhar um manejo diferenciado em termos de épocas de aplicação. Tá? De maneira geral,
2 aplicações para ferrugem, ela já é de praxe. Isso já entra dentro do manejo fitossanitário que o produtor faz ao longo da safra, que geralmente acontece a primeira entre novembro e dezembro e a segunda entre janeiro e fevereiro. Tá? É importante manter essas aplicações, é de suma importância. Caso, por exemplo, eu esteja com uma ferrugem que ainda está ali instalada na lavoura, mesmo que numa incidência mais baixa, essas pulverizações vão fazer com que essa ferrugem ela zere e com isso eu diminuo a infestação, que vai diminuir consequentemente a evolução num período posterior. Sem contar que essas pulverizações, além de controlar a ferrugem, também vão controlar de maneira paralela a cercóspora do café, que é uma doença de suma importância, principalmente quando a gente atrela a questão de qualidade. Eu acho que o pulo do gato, Rafael, tem sido o seguinte: é importante o produtor, tá, começar a pensar no posicionamento de uma terceira pulverização, que geralmente ela vai ser feita ali entre março e abril. Como nós temos percebido que a ferrugem ela está se deslocando cerca de um mês para frente do que a gente tinha historicamente. Nesse momento, a gente faz essa pulverização, você ainda está tranquilo com relação ao período de carência do produto, porque geralmente a colheita ela vai começar a partir de maio, junho, então eu não vou ter problema com resíduo no grão e eu vou manter o meu controle preventivo da ferrugem do café. Então, com isso, fica mais fácil a gente passar por um período de colheita sem ter o problema de ferrugem. O produtor vai ficar despreocupado porque a lavoura dele vai permanecer enfolhada e, com isso, ele vai estar aí mantendo o teto produtivo para o próximo ciclo de café que está por vir, que no caso vai ser no ano que vem. E, Luiz, muito obrigado pelas suas informações tão importantes. Rafael Silva para o Balanço no Campo. E a gente continua falando de café. A exportação brasileira do produto em grãos no mês de setembro chegou a 2.992.000 sacas de 60 quilos. A elevação é de 37,4% em relação ao igual mês do ano passado. Em termos de receita cambial, houve um aumento de 11,8% no período para 402 milhões e 100 mil dólares, em comparação com os 359 milhões e 600 mil dólares registrados em setembro de 2017. Confira outros números. Quando comparada com agosto passado, a exportação de café em setembro apresenta aumento de 32,7%. Em termos de volume, em agosto, os embarques somaram 2.256.000 sacas. A receita cambial foi 25,4% maior, considerando o faturamento de 320 milhões e 700 mil dólares em agosto passado. No acumulado dos primeiros 9 meses do ano, o volume de café exportado pelo Brasil apresenta diminuição de 2,1%, caindo para 19 milhões 124 mil sacas, em comparação com as mais de 19 milhões e 500 mil sacas nos primeiros 9 meses de 2017. Em relação à receita cambial no período, houve queda de 13,6%. Em 2017, foram mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Este ano, até agora, a receita está em 2 bilhões e 850 milhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E agora vamos conferir como fechou o café nesta segunda-feira. A saca de 60 quilos do tipo 6 bebida dura fechou a semana cotada a R$ 419. O tipo 7, R$ 410. Bebida riada tipo 6, R$ 390. Já o tipo 7, R$ 355. No mercado futuro para dezembro, a saca está cotada a $130, alta de $3,05 de dólar. Chegou a hora da previsão do tempo. Vamos ver como fica a terça-feira na Zona da Mata. Bom dia, Juliana. Olá, Sérgio. Muito bom dia. Nessa terça-feira tem previsão de chuva na região da Zona da Mata.
um cenário que vem favorecendo ainda as condições para o setor da pecuária da região. A umidade relativa do ar segue um pouquinho mais elevada entre o sul e região da Zona da Mata, variando entre 30% até 50%. Esse cenário mantém um risco para pancadas de chuva no final do dia apenas, tanto que a chuva que acontecer na região da Zona da Mata acaba sendo de fraca intensidade e de forma mal distribuída. Mesmo que seja mais fraca, garante um bom cenário para a pecuária, porque acaba aumentando de forma bem gradual as condições de umidade do solo. Nessa terça-feira, nas principais cidades da região da Zona da Mata, a tendência é de chuva. Em Além Paraíba, chove a partir da tarde, a temperatura sobe até 31 graus. Em Barbacena, a chuva também acontece, mas é de forma bem fraca e isolada. A máxima chega até 26 graus. E em Leopoldina, a chuva pode acontecer entre o final da tarde e o começo da noite, mas a temperatura sobe até 31 graus. Depois do intervalo, você vai ver produtores de cana-de-açúcar do interior do Espírito Santo estão com boas expectativas para a próxima safra. É daqui a pouco no Balanço do Campo. Oferecimento Cocatrel.